Nesse vídeo, nós vamos efetivamente começar a estudar, né, o movimento retilíneo, num caso de bastante interesse, que são as oscilações, e a gente vai estar em particular interessado aqui, esse é um problema que vocês já estudaram, provavelmente em outros cursos, então a gente vai querer fazer bem aqui o link com o que a gente discutiu na parte dos fundamentos da mecânica, o determinismo newtoniano, e à luz deles entender um pouco da física das oscilações. Bem, e como discutido nos vídeos anteriores, a gente vai começar discutindo, aqui ilustrando os princípios da mecânica, no caso mais simples que a gente tem, que é o caso de uma partícula em uma dimensão. A gente viu nos vídeos anteriores as condições para a gente ter um problema desse tipo. E aqui é a primeira coisa importante de enfatizar, quando a gente diz problema de uma partícula, não quer dizer que de fato a gente tenha apenas uma partícula. E se a gente de fato só tivesse uma partícula formando aqui um sistema isolado, essa força aqui do lado direito seria zero, e aí a partícula seguiria em MRU, como deve acontecer, como a gente sabe, em qualquer referencial inercial. Lembrem, mais uma vez, tudo que a gente vai fazer daqui por diante, a gente está sempre supondo que a gente está no referencial inercial. Então, na realidade, essa partícula está interagindo com a vizinhança, tá? E o papel dessa vizinhança, então, ele está concentrado aqui nessa dependência temporal, bem como na existência, então, dessa força F. E a ideia, quando a gente fala um sistema de uma partícula, é apenas dizer que o efeito da vizinhança sobre a partícula é muito grande, ele que está determinando o movimento da partícula, mas o movimento da partícula sobre a vizinhança é desprezível, ou seja, você consegue já levar em conta totalmente o efeito da vizinhança apenas nessa função f, que para todos os efeitos depende das coordenadas dinâmicas apenas das partículas. E além disso aqui, pode depender também do tempo. Se está abstrato, a gente daqui a pouco vai ilustrar com um exemplo, de maneira a tornar essa discussão mais concreta. E a pergunta central é quem é essa força, né? Quer dizer, sabendo essa força, vira um problema de matemática que pode ser, inclusive, bem complicado, dependendo da forma da força. Mas a primeira pergunta é, quem é a força que a gente vai colocar aqui? Então, tem duas perguntas centrais. Uma é justamente como que eu posso saber qual é essa função força, tá? E aqui vão ajudar, quer dizer, tipicamente, experimentos, raciocínios por simetria, modelos. A gente vai, ao longo do curso, ver vários exemplos. E o problema 2 é, dada a função, como que a gente pode obter o movimento. O primeiro caso que a gente vai estudar é um dos mais importantes em física e corresponde a pequenas oscilações. Então, a imagem para a física que está acontecendo aqui, um modelo paradigmático, é o caso de um bloquinho que está preso por uma mola. Você desvia o bloquinho da posição de equilíbrio e ele fica oscilando aqui, vibrando em torno dessa posição. Então, você nota que é um problema unidimensional, uma vez que o movimento está se processando aqui todo ao longo desse eixo que a gente está chamando de x. E a primeira pergunta que a gente pode fazer é, será que esse problema cai na classe de problemas escritos dessa maneira? Como a gente comentou anteriormente no vídeo, há aproximações aqui, para a gente dizer que a gente tem um problema de uma partícula. E a resposta é que, para muitas situações cotidianas, essa daqui vai ser uma boa descrição. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Aí a gente vai passar para a segunda pergunta, que a gente vai responder depois, que é, beleza, se essa é uma boa descrição, qual é o F que eu tenho que colocar? Então, primeira coisa, por que em muitos casos essa daqui vai ser uma boa descrição para o nosso problema? Porque nota que nessa aproximação que a gente está fazendo, que na realidade tem a ver com o fato de desprezar a massa da mola, você vê que o efeito do bloco sobre a mola ele é desprezível. No seguinte sentido, nota que, de fato, as coordenadas da posição da mola estão mudando quando o bloco oscila. No entanto, nota que o quanto ela está esticada ou comprimida é distribuído uniformemente ao longo da extensão da mola. Ou seja, conhecendo a posição do bloco em um certo instante, você conhece a posição de todos os pontos da mola. Ela está subordinada ali ao bloco, né? Ou seja, e aí, realmente, por causa disso, você consegue descrever a dinâmica desse problema conhecendo apenas a posição e a velocidade do bloco e, eventualmente, mais para frente a gente vai ver qual é o papel físico. Aqui, em que casos você teria também uma dependência temporal. Se a mola tiver massa, aí, em geral, o problema vai ser bem mais complicado
daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho melhor, mas no nosso curso aqui a gente vai sempre estar supondo, portanto, que a gente tem uma situação desse tipo, em que a mola, o quanto ela está elongada, está distribuído uniformemente pela mola. Essa situação corresponde a você dizer que o bloco tem dinâmica e a mola não tem dinâmica. Para ver o quanto que isso é importante, contrasta com o seguinte exemplo. Compara aqui com esse GIF. Olha só como tem uma onda se propagando na mola e como que realmente saber as coordenadas da mola é um problema super complicado, né? Quer dizer, não, é totalmente diferente desse caso, que simplesmente está todo mundo esticando uniformemente. E aí, então, quer dizer, o tratamento de mola ideal ele supõe que a massa da mola é nula. Se você coloca uma massa na mola, não nula, vão ter ondas propagando na mola e o problema fica bem complicado, porque essas ondas vão refletir aqui no teto e tal, e aí se torna um problema de elasticidade, um problema bem mais avançado. Então, cara, só da gente escrever essa equação para as pequenas oscilações, a gente está supondo que a ideia é que o efeito que o nosso bloco tem sobre a mola é muito pequeno. Agora, isso aplica em zilhões de situações cotidianas. A massa do bloco ela é muitas vezes muito maior que a massa da mola. E aí, de fato, você vê esse gifzinho e você reconhece uma situação cotidiana, tá? Agora, se você tiver situações mais complicadas, se torna um problema bem mais avançado e a gente não vai abordar nesse curso. Quem tiver interesse tem que estudar um pouco de elasticidade para entrar nesse mérito, tá? Então, quer dizer, nota que já tem várias discussões físicas interessantes só para a gente poder escrever esse nosso ponto de partida. E ainda resta determinar quem é esse F aqui, tá? Então, para por exemplo, essas pequenas oscilações que a gente está estudando, qual que é a função F que eu devo escolher? Então, qual é essa força aqui? Bom, como a gente está pequenos desvios do equilíbrio, a gente vai dizer que a velocidade do bloco é pequena, né? De modo que a gente vai aproximar essa velocidade daqui por zero. Quão bom é essa aproximação, a gente depois vai discutir. Várias vezes ela não é nada boa, na verdade. A gente vai ter que melhorar esse modelo. Mas a gente está tentando chegar no primeiro modelo. Se a velocidade é pequena, a gente tenta ver quais são os efeitos sem ela. E aí, claro, vocês podem se perguntar, pequena com relação ao quê? Com o que a gente tem aqui não dá para responder. A gente vai ver mais para frente o que está envolvido nessa discussão. E aí, bom, como segundo passo, a gente agora, quer dizer, uma vez que a gente está estudando pequenos desvios do equilíbrio, a gente pode pensar o seguinte, vamos pegar essa função e expandir em torno da posição de equilíbrio. E aí a gente faz essa expansão em Taylor aqui, tá? E aí aqui é a força na posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio, em princípio, pode ser função do tempo, tá? E o segundo termo aqui é a aproximação linear, né? Você deriva a força como função da posição e calcula isso na posição de equilíbrio. E tudo, em princípio, pode ser função do tempo, né? Nota que isso é basicamente o que a gente fez no 1 também, né? Mas no 1 a gente segurou a primeira ordem, né? A gente pegou o primeiro termo inteiro, que é a velocidade zero. Aqui a primeira ordem é pegar o x na posição de equilíbrio, mas pela definição de equilíbrio, né? Quer dizer, isso significa que nesse ponto a força é zero, tá? E aí, realmente, quer dizer, a primeira aproximação para a força vai ser esse termo linear aqui, tá? Que já é a lei de Hooke disfarçada. Nota que essa posição do equilíbrio, ela em princípio pode ser função do tempo, né? Como eu disse. Por várias razões. Podem ter alguns agentes externos atuando, poderia ter um campo aqui, poderia ter coisas esquisitas. Mas mesmo, quer dizer, mais simples, quer dizer, pensando mesmo esse GIF que a gente pensou do bloco oscilando na mola, quer dizer, se você analisar ele de um outro referencial, tipo, sei lá, você está pegando um elevador para cá, por exemplo, então nesse caso você vê que a posição de equilíbrio para esse observador vai estar mudando, né? Quando a gente estudar melhor essa questão das transformações de Galileu, a gente vai explorar esse tipo de discussão. E mesmo um problema como lei de Hooke, se você olhar num referencial diferente, pode ficar bem esquisito, tá? Mas aqui, quer dizer, se você está num laboratório padrão, aqui se você está numa situação mais comum da gente estudar, essa posição do equilíbrio ela não vai ser função do tempo, tá? Então, quer dizer, ou seja, a modelagem que a gente vai fazer nesse caso, se você observar que você está num referencial inercial, por hipótese, né? A gente está desde o início supondo que esse referencial do laboratório, né? Onde o GIF passou, é um referencial inercial. E a gente aprendeu a identificar ele em vídeos anteriores. Então, você está no referencial inercial e você vê que a posição de equilíbrio não muda no tempo, o que você faz? Chama essa posição de zero, tá? O mais simples. Bota a origem do seu sistema aí. E aí você, agora, quer dizer, fica com uma descrição mais simples. Ou seja, essa força, esse primeiro termo a gente viu que era zero no equilíbrio, né? E o segundo termo aqui fica zero, isso vai facilitar a nossa análise, tá? E aí,
você vê que a força fica realmente proporcional ao deslocamento. Aqui não tem esse T, ficou errado. E aí, que é só pegar essa fórmula aqui e botar o x de equilíbrio igual a zero, né? Então você tem realmente, agora a gente chegou no que é a lei de Hooke. Nota que, em princípio, esse cara daqui, como a gente vê nos cursos introdutórios, ele tem que ser negativo, né? Porque isso é que dá o caráter restaurador da força oscilatória. Ou seja, se você bota um x positivo, ele desce aqui um pouquinho, por exemplo, então vai ter uma força para cima, que vai ser negativa, e vice-versa. Então a gente define esse cara daqui como sendo uma constante da mola, um menos k, que em princípio poderia ser função do tempo, tá? Nesse caso que a gente está supondo aqui, que não tem nenhum campo externo, e a mola ela é sempre idêntica, ou seja, o efeito do bloco na mola é desprezível, a mola não estraga nem nada. Por isotropia temporal, a gente espera que esse K seja independente do tempo. Bom, então a gente agora chega, né, o que muitas vezes é o ponto de partida em cursos anteriores. Então você vê que, essencialmente, a lei de Hooke, né, que é essa força elástica, é uma expansão em Taylor, mas tem muita discussão por trás disso, tá? E, em breve resumo, né, a gente viu que a dinâmica da bola está sendo desprezada, né, para você poder escrever isso. Além disso, a gente está desprezando também qualquer efeito de velocidade, está desprezando termos superiores aqui na força. Em princípio, poderiam ter termos de ordem maior, uma potência maior em x, que a gente está desconsiderando. A gente está supondo que a posição de equilíbrio não muda no tempo, tá? E que o problema tem uma simetria, translação temporal, de modo que essa constante da mola não depende do tempo. A qualidade dessas aproximações, para a gente poder realmente abordar ela, a gente teria que ter um modelo mais preciso para a força. Que a gente poderia ver, se a gente tivesse um modelo mais fundamental, a gente poderia ver o que a gente está jogando fora. E aí, às vezes, até mesmo usar análise dimensional, como a gente viu nos vídeos anteriores, para saber o quão bom é a aproximação que a gente está fazendo. Então, por exemplo, quando eu digo que a velocidade é aproximadamente zero comparado com qual escala de velocidade? Não sei, a gente tem que saber um modelo mais preciso para a força. Quando a gente diz que a gente está desprezando o termo seguinte aqui, a potência seguinte, o quão bom é essa aproximação? Não sei, tem que saber qual é a expressão da força, para saber, ou seja, esse K aqui, né, quer dizer, ele vai se comparar com que outra escala? Isso aqui é a derivada primeira, né, da força. Como é que são as derivadas de ordem superior, para poder comparar o quão bom é eu manter só a primeira? Então, tudo isso a gente, do ponto de vista teórico, teria que conhecer a função força melhor para responder. E a gente vai ver exemplos disso no curso. Caso que a gente conhece uma descrição mais fundamental e a gente pode analisar, avaliar o quão bom é esse tratamento que a gente está fazendo. Às vezes, você simplesmente não conhece um modelo melhor. E aí, você, nesse caso, pode fazer o seguinte: você faz a descrição mais simples, faz o experimento e vê se as previsões estão mais ou menos batendo. Se elas estiverem, significa que você fez boas aproximações. Se não, você vai ter que botar um ingrediente a mais na sua modelagem e assim por diante. É meio que assim que você faz na prática, né? Então, agora a ideia é tentar ver o que a gente consegue extrair de solução desse problema, tá? Primeira coisa vamos tentar antecipar, né? Agora que a gente conhece a equação diferencial, vamos tentar antecipar o máximo que a gente puder da solução antes de precisar resolvê-lo. Então, a primeira coisa é ver que essa equação tem uma simetria por escala imediata, ou seja, na mecânica da similaridade, a gente viu que a gente, em geral, mudando a escala de mais de um parâmetro, a gente vê como que essas mudanças de escala se relacionam. Aqui nesse caso, eu nem preciso de duas mudanças. Ou seja, se eu fizer um reescalamento da posição, isso já deixa essa equação invariante. Porque o x ganha um alfa aqui, a aceleração vai ganhar um alfa também, né? Porque é a derivada segunda da posição. E aí o alfa cortou. Então significa que reescalar a posição não muda a solução. Então isso já mostra para a gente de cara, sem precisar fazer cálculo, que o período independe da amplitude. Tem outras relações de similaridade. Por exemplo, sobrou aqui um negócio que não era para ter sobrado, isso não está no vídeo. Então, imagine que agora você, ao mesmo tempo, mude o tempo, reescalhe o tempo por um fator beta e reescalhe a massa por um fator gama. Então, a gente vai ver que a equação é invariante. Nota que o lado esquerdo, como você multiplicou a massa por gama, ganhou um gama. Só que a aceleração envolve, tem um tempo ao quadrado aqui embaixo, né? Então, você dividiu por beta ao quadrado. E o lado direito não mudou. Então, você vê que a equação fica invariante se gama igual a beta ao quadrado, ou seja, m' sobre n, vai ter que ser t' sobre t ao quadrado. Então, essa relação de escala em particular mostra que o período tem que ser proporcional à raiz da massa, que é o que está aqui escrito. Tá?
Você pode fazer uma análise parecida, mas em vez de reescalonar a massa, deixa a massa quieta e reescalona o K. Você vai ver que quando você reescalona o K, está acabando as letras gregas, né? Agora vai ser o Xi. Então você multiplica por um Xi. Você vai ver que a equação é invariante se o período for proporcional a 1 sobre raiz de K. Pausem o vídeo, façam esse cálculo e verifiquem isso. Então, juntando tudo, a gente tem que o período é proporcional a 1 sobre raiz de K, proporcional a raiz de M, proporcional à amplitude a potência zero, quer dizer, esse é o jeito pomposo de dizer que ela não depende da amplitude. E aí a gente conclui, então, que, juntando tudo, o período é proporcional à raiz de M sobre K. Entraram todos os parâmetros que a gente tem no problema. Então, realmente, essa constante aqui vai ser uma constante apenas numérica. Você pode, inclusive, verificar que isso aqui já tem a dimensão mesmo de período, tá? Você pode chegar nessa mesma relação para análise dimensional. Pausem o vídeo e tentem fazer a análise como a gente apresentou no vídeo de análise dimensional, identificando as grandezas relevantes e assim por diante. Então, nota como a gente já consegue antecipar várias coisas da solução, né? Olhando as escalas e as dimensões. Mas, quer dizer, essa equação, vocês viram a solução no curso, tá? Então, vou já colocar aqui a resposta, né? Então, quer dizer, a solução dessa equação é uma combinação de seno e cosseno, tá? E onde esse ômega, que é a frequência do movimento, você substitui aqui por substituição direta, você vê que o ômega tem que ser raiz de K sobre M, que é bem o que vocês viram lá nos cursos anteriores. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui são algumas coisas. Primeiro que essa solução é de um movimento que não para nunca, né? Quer dizer, fica para sempre oscilando e as coisas no mundo param. Então, a gente fez alguma super simplificação aqui que não explica por que o bloco para. E aí, qual aproximação foi essa? Bom, botar termos de ordem superior na posição aqui não vai ajudar nada, porque, em princípio, quanto mais próximo ele está de frear, melhor é a aproximação harmônica. Então, então não é a aproximação na posição. No fundo, a gente vai ver, né? Vocês talvez já tenham qualitativamente visto isso em cursos anteriores. A gente não pode desprezar a dependência da força com a velocidade. A dependência com a velocidade que vai fazer um papel aí de frear o sistema. A gente vai ver isso nas próximas aulas, em mais detalhe. Agora, do ponto de vista matemático, o que é importante para a gente é que a solução envolve a combinação linear, tá certo? De duas funções independentes, porque é uma equação diferencial de segunda ordem. E para você descobrir essas constantes, você precisa usar as condições iniciais. Por exemplo, a posição inicial e a velocidade inicial. Então, nota que isso é exatamente assim, a essência do princípio do determinismo newtoniano, que é conhecida posição inicial e velocidade inicial, você deve ser capaz de determinar univocamente a solução, tá? Então, realmente, você vê que a expressão matemática do princípio do determinismo newtoniano é que a equação diferencial ela é de segunda ordem. E aí um teorema matemático garante que você tem duas funções linearmente independentes dessa equação apenas, e a solução geral é uma combinação linear delas. Então as coisas todas se conversam. Nota que, dado o ômega, né, a frequência desse movimento é 2π sobre ômega. E aí você reobtém os resultados que a gente discutiu anteriormente e descobre aí que a constante de proporcionalidade é o 2π, tá? Agora vamos, então, demonstrar essa equação mais em detalhe de uma maneira que destaque bastante a conexão dela com o princípio do determinismo newtoniano. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, qual é o nosso ponto de partida? Bom, a gente sabe que essa solução daqui, isso é uma solução analítica, né? E, portanto, ela pode ser expandida em Taylor. A gente pode pegar e analisar essa expansão. A gente sabe que essa função vai poder ser escrita nessa expansão em Taylor. E agora, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? O princípio do determinismo newtoniano diz que tudo que a gente precisa é posição inicial e velocidade inicial. Então, vamos lá. Onde tem aqui o x0, eu boto a posição inicial. Então, vamos substituir as condições iniciais. Onde aparece x.0, velocidade inicial. E agora? E onde aparece? Agora, o próximo termo é x2.0. Pelo princípio do determinismo newtoniano, ele não pode ser necessário. Ele é determinado pelo x0 e pelo v0. E esse é o papel da equação de movimento. Então, agora a gente não vai mais usar as condições iniciais. A gente agora usa a equação de movimento. Então, a aceleração inicial, né? Ela é dada por menos ômega ao quadrado, posição inicial. Botei aqui dentro, tá? E o x3 pontos de zero. Bom, deriva uma equação de movimento. Ela também vai sair, tudo agora tem que sair da equação de movimento. Deriva, aí você vai ver que a arrancada, né, o x3.0, vai ser menos ômega ao quadrado do v0. Bota isso lá, tá? E aqui é um menos, né? Ficou errado.
mais 3 pontinhos. A gente vai fazendo isso para a série inteira. Então agora vamos isolar. Nota que tem termos aqui em vermelho que dependem de x, 0, que vão se alternando, né? E termos em azul que dependem de v0. Junta eles. Então, quer dizer, pausem aqui o slide, tentem reobter essa expressão aqui. Botei inclusive um termo a mais em cada um, tá? E quem quiser pode tentar achar o termo geral. Aqui uma fórmula fechada para o termo geral. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, essa aqui é a expansão em Taylor do seno de ômega t. E essa aqui nada mais é do que a expansão em Taylor do cosseno de ômega t. Então, essa equação aqui, ela é essa equação aqui. Então, a gente resolveu a equação diferencial, sem precisar de integrar, sem precisar de substituir, ver que dá certo, nem nada. Está aí, essa é a solução, raciocinando a lá Newton, né? Quando eu digo a lá Newton, não é histórico, não. Raciocinando a lá segunda lei de Newton, né? E, inclusive, já foi prático, você já achou aqui as condições iniciais, né? Não precisa depois nem substituir lá, você já vê qual que é cada uma, tá? Esse método, assim, nem sempre ele é muito prático para resolver, na maioria das vezes ele não é, inclusive, mas em alguns casos você consegue resolver assim, é bom que você vê as engrenagens do determinismo newtoniano, e do ponto de vista matemático você vê as engrenagens, realmente o papel, né, da EDO na solução aqui, ou seja, por que você só tem 2 graus de liberdade, por que você só precisa de 2 funções independentes, fica claro pensando assim, tá? Então esse é um método bem interessante aí de pensar EDO. É que nem você pegar, sei lá, quando você aprende integral, você integra acha a área da parábola somando a área de retângulo. Depois você descobre várias técnicas para calcular a integral que você não tem nenhuma visualização geométrica. Isso é útil, mas é bom nos casos mais simples você ver efetivamente ali quais são as engrenagens conceituais que estão rodando para você obter a resposta, tá? Então, isso encerra o nosso primeiro exemplo. Só um comentário final, você pode se perguntar o seguinte, pô, peraí, esse problema aqui não tinha força da mola e força-peso, porque o cara tá oscilando na vertical e tal. Cara, a graça é justamente, a gente não se perguntou sobre a origem detalhada de cada, do que está acontecendo no problema. Tudo que importa é a gente tá olhando pequenos deslocamentos do equilíbrio, tá? Então isso não vai afetar o restante da resposta. Quem quiser fazer esse problema lá em ensino médio, realmente, ou lá Física 2, coloca aqui um peso, coloca a força da bola, você vai ver que o único papel da força peso é deslocar a posição de equilíbrio. Então, quando você escolhe o 0 na posição de equilíbrio, já some o peso e você chega exatamente na CDO, tá? Mas é justamente isso. Isso poderia ser problema mais complicado. Você pega um candelabro, desvia do equilíbrio. Você vê todas as forças que estão atuando ali, é uma complicação. A graça é essa, você está próximo ao equilíbrio, e se você tem aqui que a posição do equilíbrio não muda no tempo, cara, você chega nessa equação, junto com aquelas outras hipóteses que a gente fez. É isso que importa, tá? Por fim, vamos voltar ao caso geral. A gente resolveu aqui para um F particular. E olha quanta discussão já teve. E como é que ficam casos mais complicados? A gente vai abordar nos próximos vídeos. Isso encerra esse vídeo.